Na madrugada de 24 de agosto de 1954, o presidente do Brasil pegou um revólver Colt calibre 32, apontou para o próprio peito e atirou. Em vez de encerrar sua história, aquele tiro a reescreveu e adiou em 10 anos o golpe militar que viria derrubar seus herdeiros. Getúlio Vargas nasceu em 1882 em São Borja, no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, filho de um herói da Guerra do Paraguai. Um detalhe que pouca gente sabe: ele falsificou a própria idade, alterou documentos para constar 1883, e a fraude só foi descoberta décadas depois, quando checaram os registros de batismo para as comemorações do centenário. O homem que dominaria a política brasileira por um quarto de século começou mentindo até sobre quando nasceu. Formado em Direito em Porto Alegre, subiu na política gaúcha e, em 1930, disputou a presidência e perdeu. Júlio Prestes teve mais de 1 milhão de votos contra cerca de 740 mil de Vargas. Numa democracia normal, acabava ali. Mas em julho daquele ano, João Pessoa, o vice na chapa de Getúlio, foi assassinado numa confeitaria no Recife. O crime tinha motivação pessoal, mas virou combustível político. Em outubro, um movimento armado partiu do Rio Grande do Sul, de Minas e da Paraíba. No dia 24, os militares depuseram o presidente Washington Luiz. No dia 3 de novembro, Vargas entrou no Palácio do Catete como chefe do governo provisório. Ele tinha perdido nas urnas e tomado o poder pela força, e não largou mais. Em novembro de 1937, com a eleição seguinte se aproximando, Getúlio fechou o Congresso e outorgou uma constituição copiada da Polônia autoritária, apelidada de Polaca. A justificativa foi o Plano Cohen, um suposto plano comunista para tomar o país. Era fraude. Foi forjado pelo então capitão Olímpio Mourão Filho, o mesmo homem que em 1964 sairia de Juiz de Fora com tropas para derrubar João Goulart. E Vargas sabia que era fraude. O Estado Novo foi uma ditadura de verdade, e isso precisa ser dito sem suavizar. Prisão política, tortura, censura sistemática através do DIP, o departamento que controlava jornais, rádio e cinema, e ainda fabricava culto à personalidade. Em 1936, Vargas entregou à Gestapo Olga Benário, judia alemã, grávida, companheira do líder comunista Luiz Carlos Prestes. Ela morreu numa câmara de gás nazista em 1942, e uma circular secreta de 1937 proibia vistos a judeus que fugiam de Hitler. Não há como contar essa história como se fosse só de um pai dos pobres. Ao mesmo tempo, foi nesse período que ele construiu o legado que sobrevive até hoje. Em 1940, o salário mínimo. Em 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, financiada com 20 milhões de dólares americanos, o embrião da indústria pesada brasileira. Em 1943, a CLT, que consolidou as leis trabalhistas. Só que a CLT não nasceu de bondade. Foi inspirada em parte na Carta del Lavoro de Mussolini, imposta por decreto, com sindicatos atrelados ao Estado. Era proteção e controle no mesmo pacote. Em outubro de 1945, com o mundo recém-saído de uma guerra contra o fascismo, os mesmos militares que sustentaram a ditadura depuseram Vargas. Ele voltou para São Borja, e aí veio a prova de que o personagem era maior que o cargo. Em 1950, Getúlio se elegeu presidente pelo voto direto, com quase 3 milhões e 900 mil votos. O ditador deposto voltou pela porta da frente da democracia. No segundo governo, dobrou o salário mínimo e, em 1953, criou a Petrobras, com um monopólio estatal do petróleo que duraria 44 anos. Mas o cerco se fechou rápido. O jornalista Carlos Lacerda, seu maior inimigo, resumiu a oposição numa frase famosa: o senhor Getúlio não devia ser candidato. Se fosse, não devia ser eleito. Se eleito, não devia tomar posse. Se tomasse posse, não podia governar. Em agosto de 1954, um atentado contra Lacerda na Rua Toneleiro matou o major da Aeronáutica Rubens Vaz. O inquérito apontou como mandante Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas. Não há prova de que Getúlio ordenou, mas o crime saiu de dentro do palácio. Os militares exigiram renúncia. 19 dias depois do atentado, na madrugada de 24 de agosto, Vargas encarou a escolha: sair vivo e humilhado, como em 1945, ou não sair. Segundo a filha Alzira, ele disse na véspera que sua morte teria que representar algo superior a uma covardia. Por volta das 8h30 da manhã, sozinho no quarto do catete, atirou no coração. Deixou uma carta-testamento, lida na Rádio Nacional, com a frase que virou mármore: serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.
A multidão, que deveria comemorar sua queda, saiu às ruas para caçar seus inimigos. Lacerda fugiu do país. Historiadores como Antônio José Barbosa, da UNEB, afirmam que aquela morte adiou o golpe militar em 10 anos. Em 1955, os herdeiros de Vargas venceram a eleição e o trabalhismo governou até 1964. E o legado em números. A Petrobras é hoje uma das empresas mais valiosas da América Latina, avaliada em centenas de bilhões de reais. A CSN segue de pé. A CLT ainda rege a vida de dezenas de milhões de trabalhadores brasileiros, mais de 80 anos depois. Nenhum outro político brasileiro deixou tanta estrutura em funcionamento. A lição dessa vida é a do timing irreversível. Existe um momento em que a narrativa se cristaliza e quem controla a última cena controla a história. Em 1945, Vargas saiu vivo e perdeu a narrativa por 5 anos. Em 1954, escolheu o desfecho e ganhou a narrativa para sempre. Quando você estiver encurralado, a pergunta não é só como vencer, é quem vai contar a história depois. Se quer mais histórias assim, se inscreve no canal O Conselho do Futuro.